Vestibular agendado FAMEM. Venha para a primeira faculdade credenciada da Zona Oeste de Natal. FAMEM. Faça sua inscrição para o curso de Pedagogia. Vagas limitadas. Somos o Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Somos a marca da nossa economia, da nossa cultura e da nossa gente. Somos o único Potiguar Notícias, mas com diversos rostos que formam opinião. Somos milhões de potiguares atentos às notícias. Nossas linguagens se desdobram em diversos formatos e variadas plataformas. São mais de 2 décadas de transformação, engajamento, crescimento e história. O Potiguar Notícias cresce com a marca da inovação. Cresce com muitos desdobramentos, seja em texto, arte, rádio, TV ou redes sociais. Tudo para lhe ouvir. Tudo para falar com você. Com os mesmos valores que trouxe o Potiguar Notícias até aqui. Com a mesma visão que permite olhar o futuro com esperança em dias melhores para todos. Uma marca que nasceu com a obsessão pelo respeito, a diversidade, a liberdade de expressão e a criatividade. A marca Potiguar Notícias já surgiu fazendo comunicação integrada. Cresceu se comunicando com diversas plataformas, diversos jeitos e diversos pensamentos. Ouvir e falar com você é a missão da marca Potiguar Notícias. Ouça, veja e sinta a vocação de comunicar a serviço do Rio Grande do Norte. Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Bateu a vontade de comprar um bolo quentinho? Ou quem sabe, aproveitar o tempo em casa para montar um armário novo? Acesse o Pertinho de Casa e a gente mostra os negócios que estão pertinho de você. Basta escolher o seu preferido, combinar a compra e a entrega por WhatsApp ou telefone. Todo mundo ganha, os pequenos comerciantes e você. Acesse pertinhodecasa.com.br. É bom negócio para todo mundo. Procure o Sebrae. Voltamos a apresentar Jornal Potiguar Notícias. Atenção, emissoras de rádio e TV. A partir de agora, entramos em cadeia pela PNTV, com o Jornal Potiguar Notícias. Olá, boa tarde. Sejam todas e todos muito bem-vindos à segunda edição do Jornal Potiguar Notícias, hoje, quarta-feira, dia 5 de janeiro de 2022. Gostaria aqui de saudar todos que nos prestigiam aí, seja por meio de rádios, seja por meio de TV web, seja por meio de portal de notícias ou até mesmo das redes sociais. Eu sou Andresa Tavares e estou aqui compartilhando a responsabilidade da bancada de hoje com o jornalista Otávio Albuquerque. Muito boa tarde, Andresa Tavares. Boa tarde especial ao nosso público, internauta que está aí acompanhando o nosso jornal, o Jornal da Potiguar Notícias, segunda edição. Prazer estar aqui de novo, dividindo a bancada contigo. Isso mesmo. E aí, já que a gente enviou aquele alô fraternal, vamos agora endossar esse alô com um abraço fraterno, mencionando aqui quais são os principais veículos que fazem o transporte da comunicação que nós iremos noticiar aqui nesta tarde de hoje. Eu estou falando das TVs web, PNTV Web, aquela mais tradicional do Rio Grande do Norte, que você acessa por meio do endereço www.potiguarnoticias.com.br, Cena TV, a Web TV de Macaíba, a Rádio Goianinha Web, a Rádio Educativa Goianinha, TV Goianinha Web, Rádio Saudade Web. Mas também deixamos aqui o abraço fraterno para quem nos transmite por meio de rádio, para quem nos acompanha por meio deste dispositivo tão includente de comunicação social, que são as ondas do rádio. Então, o nosso abraço também para 105 FM, FM Liberdade, Macaíba FM, FM Flores, FM Executiva, FM São Gonçalo, Zona Norte FM, Liberdade FM, Asas da Esperança, Alô Mossoró, Santa Rita FM, Rádio Seridó FM, Pontal FM, Princesa FM, Rádio Curimataú FM e Rádio Guaíras de Areis. Alô, alô, vocês aí que nos transmitem, nossa gratidão por serem veículos e vetores
das notícias exaladas pelo Complexo de Comunicação Potiguar Notícias. Vamos agora dar início ao bloco das notícias. Otávio, é com você. É isso aí, Andressa Tavares. Acompanhe o nosso trabalho nas redes sociais, interajam conosco no Facebook, no Instagram, também via WhatsApp com o telefone 981408774, 981408774. Mandei o seu áudio, mandei a sua reivindicação, mandei as suas perguntas para os nossos entrevistados. A participação de vocês é sempre fundamental para o andamento do nosso trabalho. Vamos começar aqui, Andressa, com saúde. Órfãos da pandemia irão receber auxílio de R$ 500 do governo do Rio Grande do Norte. O governo do estado sancionou, nesta terça-feira, dia 4, Lei de Auxílio Financeiro para Crianças e Adolescentes do Rio Grande do Norte, que se tornaram órfãos por causa da Covid-19. O benefício será viabilizado pelo programa RN Acolhe e garante R$ 500 para os órfãos. A lei que institui o auxílio foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira, portanto, hoje. Parabéns ao governo do estado, que esta justiça social seja feita, sim, para esses infantes, né, para essas pequenas vítimas que também, podemos chamar assim, sofrem, né, com os desdobramentos da Covid-19. Vou ler aqui uma notícia da editoria de lazer, mas também de saúde. Veja bem, o Brasil teve 5 cruzeiros, aqueles navios cruzeiros enormes, né, encostados, exatamente pela constatação de casos de Covid-19, e esses 5 cruzeiros estão sob supervisão da Anvisa. A suspensão das atividades desses navios aconteceram na tarde da última terça-feira, dia 4 de janeiro. É isso aí. Inscritos na reaplicação do Enem podem consultar cartão de confirmação. O cartão de confirmação de inscrição está liberado para os inscritos para a reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem de 2021. Os estudantes podem acessar na página do participante e conferir a data, o horário e local de aplicação do exame. As provas serão feitas no próximo domingo, dia 9, e no domingo seguinte, dia 16. Só continuando aqui a informação, Andressa, a reaplicação da prova do Enem é destinada aos isentos da taxa de inscrição que faltaram à edição de 2020 e para as pessoas privadas de liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade, né, do Enem PPI.2021, é a lei. Os resultados dos pedidos de reaplicação estão disponíveis na página do participante, onde também é possível acessar o cartão de confirmação de inscrição. Olha só, uma notícia de ordem da editoria da Geopolítica Mundial. Então, veja bem, potências globais emitem nota contra a guerra nuclear com a seguinte afirmação, abre aspas, em caso de guerra nuclear, ninguém vencerá, fecha aspas. Essa nota foi emitida conjuntamente entre os países Rússia, China, Reino Unido, Estados Unidos e França, que declararam que a expansão dos armamentos nucleares a ponto de eclodir uma guerra nuclear, isso deve ser evitado porque efetivamente representaria o final da vida no planeta. E esta nota ela é muito necessária, pois a humanidade presencia aí, não é um momento de relações em que as relações bilaterais entre Estados Unidos e Rússia passam pela pior fase de relacionamento internacional desde o final da Guerra Fria. Resultado da consulta pública sobre vacinação infantil é divulgado. O resultado da consulta pública realizada pelo Ministério da Saúde sobre a vacinação de crianças de 5 a 11 anos de idade mostrou que a maioria se manifestou contrária à necessidade de apresentação de prescrição médica para a vacinação e não concordou com a obrigatoriedade da vacina. De acordo com o Ministério da Saúde, foram 99.309 pessoas que participaram no prazo de 11 dias da consulta pública, onde a maioria se mostrou concordante com a não compulsoriedade da vacinação e a priorização das crianças com comorbidades. A maioria foi contrária à obrigatoriedade da prescrição médica no ato de vacinação, anunciou aí a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 do Ministério da Saúde, a secretária, né, Rosana Leite de Mello. Muito bem, que venham as vacinas para as crianças também. Vamos falar aqui de carnaval, né?
muitas cidades do Brasil já anunciaram publicamente a suspensão de suas atividades carnavalescas. E a última delas foi aí o emblemático Rio de Janeiro, cujo governador, né, prefeito do Rio de Janeiro, assumiu que não terá carnaval de rua em 2022, confirma Eduardo Paes. Resta a gente aqui saber se o Rio Grande do Norte também irá suspender seus carnavais. Em breve, no segundo bloco, nós iremos entrevistar aqui um dos vereadores, né, da Câmara Municipal de Parnamirim, que vai falar para a gente também um pouquinho sobre como está aí as atividades carnavalescas de Parnamirim. Será que vai entrar aí também nesse rol das suspensões de atividades? Fazemos votos que sim. Notícia importante da manhã, Andressa, via Twitter, Bolsonaro anuncia alta do hospital. Na manhã desta quarta-feira, através de sua conta no Twitter, o presidente Jair Bolsonaro afirmou ter recebido alta médica no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. O atual chefe do Executivo Federal foi internado na segunda-feira, dia 3, por causa de uma obstrução intestinal, ainda em decorrência, segundo consta, da facada que recebeu durante a campanha eleitoral em 2018. A última notícia que eu tenho aqui para socializar, Otávio, é a lamentável constatação de que no mundo, as últimas 24 horas no mundo, tem recorde de casos de Covid, com um número superior a 2,4 milhões de infectados nas últimas 24 horas. Pois é, essa notícia do Bolsonaro é importante, porque ele não tinha sido oficializada ainda, mas ele anunciou por meio das suas redes sociais, que é de costume o presidente fazer, que tinha recebido alta, né? Ele estava na condição de ser avaliado pelo seu médico particular, que o havia acompanhado durante todo o processo, após o atentado que ele sofreu ainda em 2018, a facada, e hoje ele confirmou aí, antes do Hospital Vila Nova Star oficializar a sua saída, ele já tinha comunicado o recebimento de alta. Vamos fechar aqui o nosso giro de notícias, Andressa, com outra notícia importante do âmbito da saúde. A Omicron não é um resfriado comum. Isso quem garante é um epidemiologista, o epidemiologista Abdi Mahmoud. Ele que é gerente de incidentes da Organização Mundial da Saúde, a OMS. Ele veio a público para declarar que a Omicron não é apenas um resfriado comum. De acordo com o médico, o cientista, embora apresente sintomas mais leves, a mutação exige atenção devido à sua alta transmissibilidade. Então, notícia importante envolvendo a Omicron, embora ela seja, como aqui aponta a matéria, mais leve em relação ao vírus original, mas ela precisa aí de toda a atenção, porque tem um alto grau de transmissibilidade. Isso sim, para que daí ela venha se transmutar e se tornar algo mais potente e letal, isso também, né, basta que a gente ignore essa transmissibilidade e faça vista grossas aí ao crescimento dos casos. Bom, o primeiro bloco fica por aqui? Exatamente, fechamos aqui o nosso giro de notícias, mas antes de irmos para o rápido intervalo, Andressa anuncia aí novamente a nossa atração, o nosso entrevistado para o segundo bloco. Sim, já estamos com o nosso entrevistado aqui no nosso... só um instante, para que eu possa ler todas as credenciais. Vamos lá. Então, segundo bloco, confirmada a presença do vereador e médico César Maia, ele que é vereador de Parnamirim e que vai desenvolver aqui uma conversa extremamente profícua a partir do bloco das entrevistas do Potiguar Notícias, segunda edição. Não saia daí, a gente vai para um pequeno intervalo comercial e volta já. Estamos apresentando Jornal Potiguar Notícias. Vestibular agendado FAMEM. Venha para a primeira faculdade credenciada da Zona Oeste de Natal. FAMEM. Faça a sua inscrição para o curso de Pedagogia, vagas limitadas. Somos o Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Somos a marca da nossa economia, da nossa cultura e da nossa gente. Somos o único Potiguar Notícias, mas com diversos rostos que formam opinião. Somos milhões de potiguares atentos às notícias. Nossas linguagens se desdobram em diversos formatos e variadas plataformas. São mais de 2 décadas de transformação, engajamento, crescimento e história. O Potiguar Notícias cresce com a marca da inovação. Cresce com muitos desdobramentos.
seja em texto, arte, rádio, TV ou redes sociais. Tudo para lhe ouvir. Tudo para falar com você. Com os mesmos valores que trouxe o Potiguar Notícias até aqui. Com a mesma visão que permite olhar o futuro com esperança em dias melhores para todos. Uma marca que nasceu com a obsessão pelo respeito, a diversidade, a liberdade de expressão e a criatividade. A marca Potiguar Notícias já surgiu fazendo comunicação integrada. Cresceu se comunicando com diversas plataformas, diversos jeitos e diversos pensamentos. Ouvir e falar com você é a missão da marca Potiguar Notícias. Ouça, veja e sinta a vocação de comunicar a serviço do Rio Grande do Norte. Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Bateu a vontade de comprar um bolo quentinho? Ou quem sabe, aproveitar o tempo em casa para montar um armário novo? Acesse o Pertinho de Casa e a gente mostra os negócios que estão pertinho de você. Basta escolher o seu preferido, combinar a compra e a entrega por WhatsApp ou telefone. Todo mundo ganha, os pequenos comerciantes e você. Acesse pertinhodecasa.com.br. É bom negócio para todo mundo. Procure o Sebrae. Voltamos a apresentar Jornal Potiguar Notícias. Estamos de volta, segundo bloco da segunda edição do Jornal Potiguar Notícias. Nessa quarta-feira, dia 5 de janeiro de 2022, nós temos aqui a honra de receber em nosso estúdio de jornalismo o Dr. César Maia, ele que também é vereador em Parnamirim, terceiro maior município do estado do Rio Grande do Norte. Seja muito bem-vindo, doutor César. Por favor, saúde os nossos ouvintes de rádio, web, seguidores aqui por meio das TVs webs que nos transmitem e também daquelas pessoas que nos acompanham por meio de portal de jornalismo e de redes sociais. Fique à vontade. Boa tarde, Andressa. Boa tarde aos ouvintes e telespectadores do Potiguar Notícia, né? Esse jornal que leva informação a todo o estado do Rio Grande do Norte. Eu que sou um ouvinte e um telespectador assíduo, sempre estou à disposição para vir aqui conversar sobre Parnamirim, sobre as questões políticas também de Parnamirim, para o bem do povo de Parnamirim. Para o bem do povo de Parnamirim, sempre, sempre. Doutor César, vamos conversar inicialmente sobre o senhor, um jovem vereador e um jovem médico, não é? Fala para a gente aqui sobre, para aquelas pessoas que ainda não conhecem essa trajetória, não é, do Dr. César junto ao campo da medicina, uma profissão assim tão difícil, né, de se conseguir ingressar e se conseguir diplomar e depois conseguir também o exercício da profissão. Então, fala para a gente aqui sobre qual é o setor da medicina que o senhor atua e na sequência já vamos conversar sobre a saúde em Parnamirim. Perfeito, Andressa. Eu sou clínico geral. Na verdade, eu sou fisioterapeuta e em seguida me formei também em medicina, sou especialista em saúde coletiva, estou terminando a especialização em saúde da família e comunidade. E em Parnamirim também sou servidor público do município, sou concursado em Parnamirim. Então, eu costumo sempre dizer que eu sou muito realizado profissionalmente, porque eu trabalho com as duas coisas que eu gosto, né? Que é a medicina, a saúde e com a política, né? Com as pessoas, tentando sempre fazer as coisas acontecerem para que o povo de Parnamirim tenha dias melhores, né? Então eu costumo sempre dizer que eu estou vivendo um momento de realização profissional, no qual eu trabalho com as duas coisas que, graças a Deus, está dando certo até agora. Trabalho com as duas coisas que me realizam, né? A medicina e a política. Muito legal, né? Tão bom assim de presenciar um jovem tão apaixonado, né, por duas causas que são tão necessárias à sociedade, né? Então, obrigada por sua existência assim tão intensa, não é, para o povo. Doutor César, vamos conversar sobre a saúde pública de Parnamirim, não é? Qual é a avaliação que o senhor faz em relação ao contexto do ano que passou, esse ano que nos deixou, o ano de 2021? Andressa, nós vivemos um momento muito crítico, né? O ano de 2021 ainda pegou esse restante da pandemia. Na verdade, nós ainda estamos na vigência da pandemia. Agora há pouco vocês noticiaram a nova variante, né? Essa questão das síndromes gripais. Mas o ano de 2021 foi um ano muito difícil para o povo de Parnamirim.
Nós que enfrentamos aí por diversas vezes o fechamento da UPA, né, a Unidade de Pronto Atendimento de Nova Esperança, o desabastecimento dos serviços, então as unidades básicas de saúde sem medicação. Veja que, enquanto vereador, levei à Câmara Municipal por diversas oportunidades a questão do desabastecimento das farmácias básicas do município. Então nós sequer tínhamos uma medicação antihipertensiva para os idosos de Parnamirim. Então, são denúncias sérias. O Parnamirim, que viveu um ano de 2021, eu costumo dizer que piorou um pouco a situação devido à pandemia. Nós sabemos que os serviços eles superlotaram devido à pandemia também. Muitos filhos de Parnamirim partiram por conta dessa pandemia, né, do coronavírus. Mas os dias em Parnamirim, com relação à saúde, nós só temos, infelizmente, coisas negativas, com o fechamento da unidade de atendimento. Eu vou dar um exemplo, Andressa. Em Parnamirim, há mais de 2 anos, em algumas unidades básicas de saúde, nós não temos atendimento odontológico. Há mais de 2 anos, em Parnamirim, nós não temos atendimento odontológico. O que é que isso representa? Representa que o pai e a mãe de família que precisa daquele atendimento que deve ser oferecido às famílias, não estão encontrando esse tipo de atendimento. Então, sequer uma obturação está sendo feita. Quando eu assumi o mandato, Andressa, em junho de 2021, eu fiz uma visita a diversas unidades básicas de saúde de Parnamirim. E uma que me chamou muita atenção foi a unidade básica de Parque das Orquídeas, que fica ali próximo a Emaús, a Parque Industrial. Lá em Parque das Orquídeas, não estava tendo atendimento odontológico há mais de 2 anos, veja, antes da pandemia, porque nós não tínhamos uma autoclave. E para contextualizar os telespectadores do Potiguar Notícia, uma autoclave custa menos de R$1.000. Então não era falta de equipe, não era falta de profissional, não era falta de recurso financeiro por parte da pasta da saúde do município de Parnamirim, mas sim falta de gestão. E eu acredito que o sentimento que resume a pasta da saúde em Parnamirim é a empatia, ou melhor, a falta de empatia. Nós não temos empatia pelo povo de Parnamirim. Então, por isso que acontece o fechamento de uma unidade de pronto atendimento, que isso é gravíssimo. Eu vou dar só mais um exemplo para a gente não estender muito sobre isso. Mas na última vez que a UPA fechou as portas, restringiu o atendimento por conta de insumos. Veja, lá não tinha sequer dipirona para fazer. Então, os médicos da unidade se reuniram na porta e comunicaram o fechamento. Só iriam atender os pacientes que lá já estavam, que inclusive pacientes gravíssimos que estavam internados naquele momento. Mas o mais grave que eu considero é a falta de gestão. Dentro da falta de gestão em Parnamirim, Andressa, é que, por exemplo, quando eu cheguei lá, os médicos da cooperativa de Parnamirim estavam com salários atrasados há mais de 3 meses. E aí, se eu não me engano, ainda encontra-se com 2 meses de salários atrasados. Os funcionários daquela unidade, os funcionários que eu digo, os servidores e os funcionários, não tinham alimentação e os acompanhantes dos pacientes também não tinham alimentação porque a prefeitura há mais de 6 meses não honrava com o contrato da empresa que presta esse serviço de alimentação. Então, os acompanhantes de pacientes, os funcionários que estão ali trabalhando 24 horas, diuturnamente, estavam sem alimentação, por conta, repito, de falta de gestão. Porque Parnamirim, Andressa, é uma cidade superavitária. Parnamirim é uma cidade muito rica, uma cidade muito próspera. Veja que só em 2021 nós temos um superávit de mais de 150 milhões de reais em arrecadação própria, né? E superando o orçamento anual de mais de 600 milhões de reais. Então, infelizmente, chegar aqui e dizer que é recurso, que é falta de dinheiro para o povo de Parnamirim, eu não concordo. Muito bem. Vamos conversar ainda nessa questão aí, né, da saúde, sobre essa síndrome gripal que vem aí assolando a sociedade potiguar e planetária também, né? Em Natal, a gente noticiou aqui na primeira edição, né, do Potiguar Notícias de hoje, que a cidade está se organizando, criando grandes centros de atendimento à população. A princípio foi ali o CEMUR e na sequência agora também o ginásio Nélio Dias, na Zona Norte. E considerando que Parnamirim é a 3ª maior cidade do estado do Rio Grande do Norte e que esses casos de síndrome gripal, o senhor mesmo relatava nos bastidores, na condição de médico, se percebe, né, o crescimento estrondoso de pacientes vitimizados por essa questão da síndrome. Como é que Parnamirim está se organizando para enfrentar esse comportamento aí, não é, desse tempo pandêmico
que também é essa associação com a síndrome gripal. Perfeito, Andresa. Na verdade, essa época do ano é muito característico, né, o verão, dessas síndromes gripais. Infelizmente, nós estamos ainda na vigência da pandemia e acaba confundindo um pouco dos sintomas, que são os mesmos, mas o que eu posso te dizer é o reflexo do atendimento que eu tenho presenciado na minha vida mesmo profissional como médico, é o aumento dos casos, o aumento da procura do paciente, as unidades de pronto atendimento. Eu relatei anteriormente a você a questão da UPA de Parnamirim, que está superlotada, só nesses primeiros 3, 4 dias do ano. Já mais de 600 pacientes passaram por lá e muitos pacientes retornaram para casa, inclusive sem atendimento, porque estavam realmente, a equipe estava saturada e não tinha como dar mais fluidez a esse atendimento, né? Então, a superlotação é um grande problema de saúde pública, essa questão, porque, como vocês noticiaram agora no primeiro bloco, nós estamos prestes a chegar ao Carnaval, então nós temos que discutir isso, tem que levar isso à Câmara Municipal, a população tem que discutir isso. Será que vale mesmo a pena nós temos uma festa dessas proporções, né? O Carnaval, que é uma festa que mobiliza o país inteiro, mas será que vale a pena nesse momento ainda pandêmico, com essa nova variante da Ômicron, com a nova variante do H1N1, que é H3N2? Isso, agora conciliada, né? Muitos casos será que aí. nós, exatamente, tem a florona, né? Que é a infecção conjunta do Covid com a influenza. Então, será que realmente as pessoas, a população de Parnamirim, vamos falar no contexto de Parnamirim, mas como vocês noticiaram no primeiro bloco, outras capitais também, outras cidades de porte maior, como Rio de Janeiro, Salvador, já suspenderam essas atividades de rua. Então, será que Parnamirim, o Rio Grande do Norte, será que a população não tem que fazer essa avaliação de que o custo-benefício talvez não seja o mais conveniente para esse momento, né? A gente precisa pensar com um pouco de responsabilidade. Veja, como eu disse, as UPAs estão superlotadas e aí, quando digo, mas é só uma gripe, é só um resfriado, logo fica bom, dura ali de 3 a 7 dias, Andresa. Mas só que quando a UPA, a unidade, um hospital está superlotado, a gente acaba deixando de atender casos mais graves. Então, pacientes gravíssimos que deixam de ser atendidos porque a unidade está superlotada. Então, isso que a gente precisa fazer uma avaliação, uma reflexão de que será que é necessário realmente uma festa de grande porte como o Carnaval nesse momento? É verdade. E conversar sobre isso aqui, doutor César, faz todo sentido, porque Parnamirim abriga ali na região do Pirangi, não é? O maior, podemos dizer assim, que o maior carnaval do estado do Rio Grande do Norte, não é? Então, é realmente muito pertinente essa reflexão que o senhor traz aqui e que o Executivo Municipal e que a Câmara Municipal de Vereadores, que é quem realmente assina a caneta, se vai manter ou se não vai, até mesmo também o Judiciário, não é? Que essas pessoas façam uso dessa consciência mais crítica, mais responsável e pense, né, nos bônus e nos danos também que um evento dessa natureza, considerando aí esse contexto de síndrome gripal e de associação de problemas relacionados à Covid-19, o peso que tudo isso pode trazer para a sociedade do Rio Grande do Norte e em Parnamirim em especial. Vamos falar agora de vacinação, na condição de médico, não é? E também de parlamentar municipal. Como é que o senhor avalia o quadro da vacinação em Parnamirim? Olha, Andresa, eu sou muito a favor da vacinação, né? Veja que a gente tentou, enquanto médico eu estou falando isso, mas a gente tentou diversos protocolos para aquele momento, né, da Covid-19 e aí a gente percebe realmente que os índices só vieram a cair, só vieram a decrescer depois da vacinação, né, do avanço da vacinação da população. Então eu sou completamente adepto à vacinação, acho que Parnamirim, hoje nós estamos aí completando mais de que 80%, se eu não me engano, da população vacinada. E isso é um dado muito importante. E aí vocês trouxeram também no primeiro bloco a questão da vacinação de crianças, né? Aquela questão se deve ou não ser vacinada as crianças. A minha opinião é de que deve realmente ser vacinar as crianças, né? A gente tem índices que comprovam a eficiência da vacina. Claro, a vacina ela não impede de você se infectar com o Covid-19, Andresa. Mas ela proporciona ao paciente que esses sintomas sejam mais brandos, sejam mais leves. E isso é muito importante, né? Então, eu acredito que as crianças devem sim realmente se vacinar. A gente conversava também sobre a questão do retorno às aulas, né? Que a gente precisa, a educação agora tem esse papel
importantíssimo, né, de conduzir também a saúde das pessoas, porque esses alunos, esses jovens, eles estarão dentro da sala de aula, né? Você é professora, você sabe do que eu estou falando. E nós precisamos agora também dar condições dessa retomada, né, de que as crianças, os jovens, eles retomem essa falha que nós tivemos aí, esse período que vai causar uma repercussão enorme na vida de uma criança, por exemplo. Então, nós precisamos que retorne à sala de aula, retorne às suas atividades, né? E o Covid, eu costumo sempre dizer, ele não vai acabar, né? O vírus é um bichinho muito inteligente e ele acaba se mutando, daqui a pouco aparece uma variante nova, mas a gente tem que se adaptar, conviver, né, com o vírus, mantendo a questão dos cuidados mesmo, com o uso de máscara, do álcool em gel, né? Tudo isso a gente precisa ainda manter os cuidados. A pandemia não acabou, mas a gente precisa, de fato, retomar nossas vidas, né, Andresa? Com certeza, é muito bom ouvir sempre isso. E, insistentemente, o jornalismo tem se responsabilizado de reportar este tipo de notícia. E quando vem um profissional do campo da saúde, o valor dessa noticiabilidade se torna ainda mais forte. Doutor César, vamos falar, não é, do período aí que o senhor atuou como parlamentar. Fala para a gente sobre a sua performance junto à Câmara Municipal, as leis que você conseguiu aí aprovar, os projetos de lei que você conseguiu deixar em processo de influxo, né, de atividade. Fala para a gente. Isso, olha, nós falávamos agora há pouco sobre a vacinação. Uma das primeiras leis de minha autoria, de nossa autoria no município de Parnamirim, é a lei da Xepa, que possibilitou a vacinação de pessoas acima de 18 anos, né, naquele momento em que nós tínhamos que cumprir a faixa etária. Então, Parnamirim estava aí com 60 anos de idade e aí essa lei possibilitou a vacinação com 18 anos para acelerar mesmo a faixa etária, conduzir essa imunização das pessoas e permitir que a gente retornasse agora às atividades de vida normal, de cotidiano. Outra lei que eu... Calma aí, vamos explicar melhor em que consistiu essa lei da Xepa. Significava que aquela vacina... Explica pra gente, vai lá. A gente tinha, Andresa, nas unidades de saúde, a perda técnica. O que era a perda técnica? Quando você abria um frasquinho de imunizante, lá vinham 10 doses, por exemplo, e aí eu tenho um intervalo de tempo de 12 horas para aplicar essas doses. Então, na ausência de pacientes, as unidades acabavam perdendo essas doses. Veja que Parnamirim, no primeiro momento, nós perdemos mais de 2.000 doses da Covid-19 nesse ano de 2021. Então, eu identifiquei esse problema. Foi também leis em outras capitais, Rio de Janeiro, Salvador, Natal fez essa lei também. Outros municípios tomaram Parnamirim. Xepa, né? Porque por isso a Xepa, que era a sobra da vacina. E aí qualquer pessoa, qualquer cidadão de Parnamirim acima de 18 anos, logo no iniciozinho da vacinação, pôde se vacinar com essa lei de nossa autoria. Isso me deixa muito feliz. Com certeza. Porque possibilitou realmente o avanço da faixa etária, né, da vacinação do povo de Parnamirim. Muito bom. Mas, Andresa, existe diversos projetos de lei, porque eu sou um jovem, eu tenho... minha mente funciona como se fosse uma caixinha e lá tem muita coisa, eu fico trabalhando muito diariamente com isso. Eu gosto muito, eu desgosto muito de política, né? E existe uma lei que eu considero de muita importância e que eu tenho um campo de atuação, que é a violência contra a mulher. Então, nós temos no município de Parnamirim diversas indicações, diversos projetos de leis tramitando na Câmara Municipal que diz respeito à violência contra a mulher. Um deles é cursos profissionalizantes para a mulher vítima de violência, certo? Outro, a lei do laço branco, que é lei no município de Parnamirim. O dia do laço branco é o dia 6 de dezembro, onde nós comemoramos, os homens eles fazem mobilizações para conscientizar a população de que a mulher a gente não bate, a mulher ela está no lugar que ela quiser, ela desempenha as atividades que ela quiser, ela faz o que ela quiser, né? A mulher é digna de estar em qualquer lugar e é muito triste ainda nos dias de hoje nós termos esse tipo de lei. Por quê? Porque eu considero que em pleno século que nós vivemos, com a modernidade, a modernização das coisas, dos meios de comunicação, com o avanço da conquista feminina, né, do movimento feminista, é muito triste a gente ter uma lei de conscientização dos homens. Mas, infelizmente, nós precisamos ainda desses instrumentos para garantir o espaço da mulher, que por direito é dela, ela não precisa mostrar isso para ninguém. Mas nós, enquanto vereadores, tivemos essa sensibilidade e hoje em Parnamirim é um movimento, Andrés, essa lei, só para contextualizar,
Isso foi um episódio que aconteceu em Montreal, no Canadá, onde um jovem, você que é professor, entrou em uma sala de aula de engenharia, onde em sua maioria eram mulheres, e ele mandou que todos os homens se retirassem dessa sala de aula e acabou matando mais de 15 mulheres. Foi um episódio de feminicídio. E aí, em seguida, suicidou e deixou uma carta dizendo que tinha cometido este crime porque não aceitava que mulheres ocupassem espaços que eram de homens. Veja, engenharia para ele era um curso de homem. Então, ele não admitia que a mulher estivesse ali. E foi um movimento, isso é um movimento mundial, de diversos, mais de 100 países existe esse movimento. Nós trouxemos para Parnamirim. No dia 6 de dezembro agora fizemos uma movimentação enorme ali, aqui na frente da Câmara Municipal, e de conscientização, né? Os homens, lá um grupo de homens, outros vereadores participaram, e a gente conscientizando que não existe isso de violência. Isso é coisa que nós não podemos jamais aceitar na nossa sociedade, né? Então tem diversos projetos de lei, diversas de nossa autoria, outra que diz respeito à criança, que é a proteção com relação ao cyberbullying, né? A gente teve um episódio relacionado ao filho da cantora Valquíria Santos, o Lucas Santos, e nós fomos a primeira Câmara Municipal do país a protocolar esse projeto. Eu cheguei a visitar a Valquíria no dia do ocorrido e ela disse: César, a gente não pode deixar isso passar. Veja que o bullying antigamente era restrito só à sala de aula, Andresa, e hoje com as mídias sociais, com o telefone, com a internet, ele transbordou. Então, antes a criança sofria bullying, que já era um absurdo na sala de aula, na escola, e agora esse bullying ele chega em casa, né? Ele chega no quarto desse jovem, ele persegue através do seu smartphone, e aí acontecem esses extremos. Então, a Lei Lucas Santos, ela diz respeito a campanhas publicitárias, a palestras nas escolas de conscientização, a chamar os pais para estar mais próximos e vigiar mesmo o que está acontecendo com seus filhos. E é uma lei que ainda não é lei no município, mas está terminando de tramitar nas comissões da Câmara Municipal. Acredito que o prefeito terá essa sensibilidade, né, de proteção das nossas crianças também, sim, Andresa. Com certeza. E fica o recado, né, minha gente? Só é brincadeira quando todos os que estão envolvidos estão felizes, estão engajados, estão com sensação de bem-estar. Se algum dos envolvidos na atividade sente dor, constrangimento ou tristeza, sensação de mal-estar, isso não é brincadeira, está acontecendo bullying e está na hora de parar. Perfeito. Pode seguir, perfeito. E aí, Andresa, como eu disse, a gente tem diversas indicações. Uma das nossas indicações e reivindicações, como eu disse, também sou fisioterapeuta e atuei aqui em Parnamirim como fisioterapeuta no centro de reabilitação que nós tínhamos. E aí o centro de reabilitação, não é que ele acabou, esse projeto ele ficou um pouquinho guardado durante um tempo aqui em Parnamirim e deu lugar ao CER, que é aquela unidade que ano passado o prefeito utilizou para fazer o hospital de campanha. Mas aí essas crianças, muitas delas com problemas neurológicos já congênitos, e essas crianças estavam sem atendimento de fisioterapia, de psicologia, né, de terapia ocupacional, de fono. Então, como eu identifiquei esse problema, nós fizemos uma indicação ao Executivo Municipal de reabertura desse centro de reabilitação e, para nossa felicidade, agora no meados de dezembro, o prefeito inaugurou o CER e essas atividades já voltaram também através do nosso mandato, da nossa indicação. Fico muito feliz porque essas crianças estavam há mais de 2 anos sem atendimento também e alguns atendimentos feitos através do celular, através do virtual, né? Mas nós sabemos que existem terapias, como por exemplo a própria fisioterapia, a terapia ocupacional, que precisa realmente ter esse contato físico com a criança para que ela possa desenvolver, né, a parte cognitiva, a parte motora, né, da sua deficiência também. Enfim, fiquei muito feliz porque esses atendimentos estão retornando e, em sua maioria, os pacientes são pacientes que estão em vulnerabilidade social, que não têm condições, então agora realmente podem voltar a assistir, né, serem assistidos. Outra coisa, Andresa, só para a gente finalizar, eu protocolei logo quando iniciei o mandato de vereador em Parnamirim, ainda na vigência da pandemia, um projeto que nós tivemos uma experiência muito positiva no município de Nísia Floresta. Nós somos o pioneiro lá, eu sou médico lá no município de Nísia Floresta, e nós identificamos que os pacientes acometidos com Covid, alguns desenvolviam algumas sequelas.
E aí, posteriormente, ficavam inclusive com sequelas cognitivas, tendo questão de esquecimento, com sequelas motoras, sequelas respiratórias, principalmente. Olfativas. Então, nós identificamos isso. Lá eu atendi, enquanto médico, lá mais de 6 mil pacientes. Nós fizemos um trabalho com relação a isso. E a partir dessas sequelas, nós identificamos que o poder municipal, o poder executivo municipal, ele tinha responsabilidade, né? Então, ele precisava ter responsabilidade com essas pessoas. Então, nós criamos em Nísia Floresta o Centro Pós-Covid. Como é o Centro Pós-Covid? Era o centro que tratava as sequelas, não mais a infecção, mas as sequelas deixadas pela infecção do coronavírus. E aí, foi um grande sucesso em Nísia Floresta, né? Muitos pacientes, vereadores de diversas cidades do estado foram a Nísia Floresta conhecer. Eu levei também vereadores de Parnamirim. Então, foi um dos projetos que eu trouxe para Parnamirim, foi o Centro Pós-Covid, para a gente tratar da reabilitação desses pacientes que ficaram sequelados de alguma maneira. Era naquele momento uma recomendação da Organização Pan-Americana de Saúde e da Organização Mundial de Saúde. Nós trouxemos o que era de mais moderno para Parnamirim, é um projeto de lei. O prefeito e a secretária de saúde garantiram que iriam colocar para funcionar nesse CE, né, no CE que funciona lá no Vida Nova, e até o momento não sei dizer você se realmente foi desempenhada essa atividade, mas nós trouxemos para o município de Parnamirim. Infelizmente a caneta não está na minha mão, está na mão do prefeito, e ele é quem tem o poder de fazer e de executar essas coisas, né, Andresa? Com certeza. Doutor César, vamos conversar agora sobre o ano de 2022, né? Vamos falar sobre metas, sobre prioridades. Você acabou de ressaltar aí, né, que é um sujeito bastante criativo, uma mente muito fértil para pensar em problemáticas, em ações, em estratégias para mitigar ali as grandes questões, as grandes problemáticas que afetam a sociedade. E pelo pouco tempo que eu pude já estar aqui ao seu lado, eu posso atestar, assinar embaixo, que é bem assim mesmo, não é? Então, fala pra gente sobre as metas, né, as suas prioridades para os diferentes campos, seja da assistência social, seja da educação. Eu sou movido a desafios, eu sou um sonhador, eu costumo dizer que eu sou sonhador, né? E eu gosto muito de ideias, gosto muito de estar conversando com as pessoas para atrair essas ideias, trazer essas ideias da população para a Câmara Municipal também. Então, o maior desafio talvez seja identificar essas demandas da população e suprir as necessidades, né, Andresa? Porque o Poder Legislativo, o vereador, ele tem esse papel de ter o contato mais próximo, né, e de propor as coisas. Então, ele identifica o problema e ele leva a solução. Aí o Poder Executivo é quem vai, né, executar, vai dar o aval se vai fazer ou não. Mas esse ano 2022 é um ano que eu tenho bastante metas, objetivos. Eu inicio o ano realizando um sonho, que, na verdade, quando eu iniciei em medicina, eu disse, olha, quando eu me formar um dia, eu quero levar atendimento gratuito às pessoas. Então, eu vou tirar lá um dia na minha semana e vai ser o atendimento gratuito que eu vou fazer. Já desempenho essa função. Eu faço isso lá no CASEMP, que é uma associação sem fins lucrativos aqui da Assembleia de Deus de Parnamirim. Faço isso às terças-feiras. Mas aí, lá ficava muito restrito. Vou continuar atendendo no CASEMP, para ficar claro. Mas ficava muito restrito e tinha pessoas, como a gente tem bairros muito periféricos, mais distantes em Parnamirim, que não tem condição de ir. E nós sabemos que Parnamirim, algumas unidades estão sem médicos e demora para ter uma ideia, Andresa. Se você for hoje pegar uma ficha, talvez só consiga marcar para março ou abril a consulta. Às vezes uma consulta eletiva, uma consulta que não tem tanta urgência, mas que quando você for passar pelo médico na sua unidade, talvez você não esteja mais nem com o problema, né? Então, eu identifiquei isso, como eu disse, inicio o ano realizando um sonho, que eu adquiri um trailer e estou terminando de montar esse trailer. São 3 consultórios, vou para as comunidades de Parnamirim, não só de Parnamirim, as comunidades. Você tem uma comunidade aqui carente na cidade X, lá em Pureza, por exemplo, sei lá, e aí você vir dizer, César, você pode tirar um dia para vir aqui e atender o pessoal, e a gente vai. Então, isso é um projeto de vida, não tem nada a ver com política, nem uma vinculação política. Inclusive, os meninos, olha, bota o nome vereador. Eu disse, não, aqui não tem nada de vereador, aqui é uma questão de vida minha. Acho que é um projeto meio de Deus e eu inicio o ano realizando, vou dar início, né? Jogando essa boa-aventuranças aí para o universo. Inicio as atividades agora do Saúde em Ação. O Saúde em Ação é um projeto que a gente tem, mas inicio essa forma itinerante, né, de ir nos bairros, de ir nas comunidades, nas cidades carentes.
E se você tiver essa demanda no seu bairro, na sua cidade, e precisar de atendimento médico, entre em contato com a gente nas redes sociais, César Augusto Maia _. Pode entrar em contato e falar lá com o pessoal da equipe, solicitando, a gente tira um dia e vai fazer. Isso, como eu disse, sem vinculação política. Não tem nada a ver César político do César médico nessa questão. E para finalizar essa questão de 2022, é um ano que eu estou com muitas expectativas, né? Expectativas minhas e eu acho que do povo de Parnamirim também. E espero honrar todas essas expectativas, né? Como eu disse, tenho muitas ideias, muita coisa boa para o povo de Parnamirim. E acredito que o ano 2022 será um ano de muitas realizações, né? Isso é o que eu desejo para mim, é o que eu desejo para você, Andresa, também para todo mundo que está nos acompanhando. Muito legal. Vou agora fazer aqui a última provocação aqui para o meu entrevistado, um ilustre desta tarde de hoje. Doutor César, muitos jovens como o senhor nesse momento estão se diplomando em medicina, não é? Porque, inclusive, de forma acelerada, não é? Porque em função da Covid-19, os cursos superiores de medicina estão gerando essa oportunidade para que esses médicos egressem mais precocemente e se unir aí às linhas de frente, não é? Qual recado você deixa para esse exército de novos médicos, né? Jovens que estão aí pegando seus diplomas e que estão, assim como o senhor, muito em breve, né, estarão aí no chão das casas de saúde, na linha de frente, enfrentando a Covid-19 e devolvendo a saúde ao povo brasileiro. Eu costumo sempre dizer, Andresa, que o médico, claro, em toda profissão tem os seus profissionais, né? Mas o médico, em sua grande maioria, ele trabalha porque ele tem um sentimento assim, interno, é uma coisa de fazer o bem. Inclusive, nós, enquanto estamos terminando o curso de medicina, nós fazemos um juramento, é o juramento de Hipócrates. Nós fazemos esse juramento prometendo fazer o bem às pessoas, né? Claro que em toda profissão tem seus profissionais, alguns realmente visam só a parte financeira, mas o recado que eu tenho para dizer é que alimentem esse sentimento de fazer o bem, que as pessoas, muitos que vão partir, né, o recém-formado, ele vai partir mesmo para o SUS, para o Sistema Único de Saúde, então vão lidar com pessoas em vulnerabilidade social, pessoas que estão ali, muitas vezes não precisando apenas da consulta, mas de uma palavra, de um abraço. E eu costumo sempre dizer que o médico, ele sempre tem o que fazer. O médico, ele sempre tem o que fazer. Aí outro dia o rapaz disse, mas doutor, e quando o paciente morre, o que é que você vai fazer? Eu disse, o médico sempre tem o que fazer, ele vai lá e consola a família. Vai ter o conforto, né? Ele vai lá, dá o abraço, Então, ele sempre tem o que fazer. Então, que seja esse médico altruísta, de bom coração, que faça o bem pelas pessoas, né? Que, como você mesmo disse, você dá o bem e você recebe o bem de volta, né? Você joga para o universo ele contextualiza você só de coisas boas também. Então, esse é o meu recado, que as pessoas que estão se formando em medicina, que vão encontrar ainda o restinho da pandemia aí, né? Que tenham essa sensibilidade, que toda dor importa, né? A dor do outro é mais importante até muitas vezes que a minha, porque quem está sentindo é ele, então ele que sabe que a dor está doendo naquele momento, então que tenha essa sensibilidade e que alimente, não deixe outro sentimento lhe corromper, que alimente esse de fazer o bem pelas pessoas, sempre. Esse é o maior recado da medicina, acho que na minha vida e eu acho que na vida das pessoas que estão nos acompanhando também agora nesse momento. Emocionante aqui, não é? Essa participação tão rica do Dr. César Maia, ele que também é parlamentar no município de Parnamirim. Dr. César, muito obrigada por sua participação aqui na segunda edição do Potiguar Notícias de hoje. A primeira quarta-feira do ano, não é? Que a gente está gravando, que a gente está aqui socializando notícias e trabalhando com os quadros de entrevista. Receber alguém tão jovem, mas tão profundo, para vir conversar aqui conosco sobre temas tão importantes para a sociedade, foi realmente uma experiência extremamente realizadora para mim, extremamente triunfante para o Jornal Potiguar Notícia, nessa tarde de hoje, quarta-feira, dia 5 de janeiro de 2022. Mais uma vez, obrigada por sua presença e pode se despedir dessa larga audiência que nos acompanha agora. Eu que agradeço, Andresa, a oportunidade pelo convite aqui. Eu sempre assisto os programas, como eu disse, do Potiguar Notícia. Sou fã aqui, Dona Irandi sabe. E agradeço a oportunidade, desejo a você, a sua equipe aqui, a todos do Potiguar Notícia, a todos de Parnamirim, um feliz ano novo, né, de muitas realizações, um ano repleto de coisas boas, né, que
A pandemia nos tirou em algum momento essa energia boa, mas nós estamos retomando agora tudo e esse sentimento bom. Então desejo tudo de melhor ao povo de Parnamirim, dias melhores ao povo de Parnamirim. A você, Andresa, que continue firme aí na sua jornada como jornalista, como professora também, essa profissão tão bonita, tão bacana, e que Deus abençoe a todos nós, né? Amém. Então é isso, meu povo querido, a gente fica por aqui. Até amanhã, o Jornal Primeira Edição da quinta-feira aguarda por você. Tchau, tchau. Vestibular agendado FAMEM. Venha para a primeira faculdade credenciada da Zona Oeste de Natal. FAMEM. Faça sua inscrição para o curso de Pedagogia, vagas limitadas.